Glória a Deus. Só os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Aos amigos também que nos assistem através da transmissão da igreja. Que Deus mais uma vez possa te abençoar, possa te dar vitória. Amém. Irmãos, vamos nos colocar de pé. Vamos estar fazendo uma oração, entregando a Deus mais uma vez este culto. Amém. Grande Deus. Nessa oração, irmãos, na verdade não tenho notícias assim, mas acho que no começo da semana fiquei sabendo do Renan, né, que é o filho do Isaías, é isso, né, que não estava bem, né, tá melhor? Amém, vamos estar orando por ele, né, tem um problema de diabetes alto, e que Deus possa, né, sustentar, dar vitória. Amém. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, mais uma vez, Senhor, estamos na Tua presença, para Te louvar, para Te adorar, para bendizer o Teu nome, Senhor, para cultuar a Ti, para Te render, Senhor, o louvor, a gratidão, as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Querido Deus, mais uma vez, Tua mão poderosa possa estar sobre este lugar, possa estar sobre essa transmissão, possa alcançar, Senhor querido, a vida daquele que precisa de Ti, a vida daquele que precisa de um milagre, a vida daquele que precisa de uma bênção, que precisa de algo, Senhor, que somente Tu, ó Deus poderoso, é capaz de fazer. Pai, em nome de Jesus, abençoa mais uma vez a vida do Renan, do Isaías, Senhor, da sua família, da Fernanda. Continue dando a eles vitória, continua dando a este menino saúde, graça. Ó Deus, todos aqueles que estão em um leito de enfermidade, estão nos hospitais, estão aflitos, estão, Senhor, angustiados. Deus, em nome do Senhor Jesus, toma conta de cada vida, de cada irmão, de cada família, de cada parente, de cada um, Senhor, dos seus filhos que aqui estarão nessa noite, Senhor. Fala conosco através do louvor, através de cada irmão, através da sua palavra. Senhor nosso Deus, que os céus possam estar abertos, Senhor, que o Senhor possa estar com os ouvidos inclinados, atento à oração deste lugar. Deus, que o Senhor possa agir, que o Senhor possa trabalhar, que o Senhor possa fazer grandes coisas mais uma vez no nosso meio. Senhor, abençoa mais uma vez a vida do pastor Joel, da pastora Marlene, Senhor, nessa viagem, que o Senhor continue dando vitória, dando da sua bênção, Pai. Grande Deus, seja conosco nessa noite, mais uma vez, nos abençoando no nome santo de Jesus. Amém. Glória a Deus. Uma salva de palmas para Jesus, mano. Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Amém. Quero saudar os irmãos que estão em casa também, nos acompanhando. Quero convidar você que está aqui, você que está em casa, para junto nós louvar e benzer o nome santo do Senhor Jesus nesta noite, aquele que é digno de toda a honra e toda a glória. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor. Glória a Deus. Agora eu te peço pelo seu coração. Abre meu coração.
Aleluia, glória a Deus, né, irmãos? Muito bom louvar o nome do Senhor. Irmãos, como hoje é o terceiro domingo do mês, né? Então é o momento do culto onde nós, né, trazemos né, as notícias, a consciência missionária, né, onde que é recolhido a oferta missionária. Como a oferta já foi recolhida na semana passada, a gente vai passar o anuário de missões, né, o vídeo do nosso pastor, amém? Os irmãos podem assentar, depois a gente já vai estar transmitindo a palavra do Senhor. A paz do Senhor Jesus, queridos irmãos. Jó, capítulo 14, versículo 7. Porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada ainda se renovará, e não cessarão os seus rebentos. Se envelhecer na terra sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como a planta nova. Amados, há esperança para Moçambique, há esperança para o norte da África. Vamos orar, vamos interceder por Moçambique e também pelo norte da África, países que sofrem grandes perseguições. Eu sou o missionário Charles e atuo aqui em Moçambique, juntamente com a minha família, há 12 anos. Tivemos muito desafio nesse ano que passou. E agora em 2021 temos muitos alvos e objetivos que queremos alcançar. Nós aqui sentimos com a nossa equipe, despedimos de uma parte dela, né? O missionário Davidson, o missionário Joanice, o missionário Lívia, vão regressar no Brasil, mas nós estamos aqui trabalhando juntamente com a nossa equipe. O missionário Cid, a sua família, continua atuando ali na igreja de Maria Pabi. Ele atua ali com um grupo de obreiro, atua aqui também na base missionária, ensinando como que se faz o plantio correto de algumas plantas, né, de algumas verduras, uva, entre outras coisas. Também atua na serralheria, com um grupo de irmãos aqui, o Bernardo, né, e mais alguns irmãos. Então continua orando em 2021 para que ele consiga desenvolver esse trabalho com excelência cada vez mais. Também temos o pastor Diocleciano aqui na sede, nos auxiliando. Ele nos ajuda aqui na congregação, ajuda nas visitas, nos grupos de célula, aqui no bairro de Xinguina. Também temos nosso pastor Estevam, lá em Patrícia. Ele está lá desenvolvendo trabalho de excelência, desenvolvendo os cultos, desenvolvendo o trabalho de evangelização, as células também ele está desenvolvendo ali. Aliás, esse ano de 2021, o nosso foco é intensificar o trabalho de células. Tivemos uma experiência muito desagradável esse ano, né? Que fechamos as igrejas, aí também os irmãos, né, tiveram que fechar as igrejas. Então, vamos desenvolver melhor o culto em células. E também temos o missionário Samuel, que está lá em Macingir, a 300 quilômetros quase daqui de Xaixai. Também está desenvolvendo um trabalho em células e um trabalho muito forte com as crianças. Então os irmãos precisam continuar orando por nossos missionários. Também temos a nossa escolinha. Esse ano que passou ficou quase totalmente fechado, não pudemos desenvolver bem o trabalho. Mas esse ano que vai se iniciar agora, os sonhos são grandes. Então ore por nossos professores e os nossos trabalhadores em nome do Senhor Jesus. Um abraço, Deus abençoe vocês. A igreja no norte da África é formada por cristãos ex-muçulmanos em sua maioria. Eles são considerados infiéis por terem abandonado o islamismo. No ambiente de opressão islâmica em que vivem, a perseguição se manifesta em várias formas. Primeiramente, há a perseguição por parte da família. Eles podem ser expulsos de casa e ter direitos como a guarda dos filhos negados. Podem não ser aceitos em um emprego, são ameaçados e mal vistos pela comunidade. Em países como a Líbia, podem até ser mortos se a nova fé for descoberta. Os cultos coletivos são particularmente difíceis devido ao ambiente restritivo que torna impossível para os cristãos, especialmente para as congregações dos ex-muçulmanos, se encontrarem abertamente a conduzir celebrações. O governo atual está determinado a permanecer no poder e
tenta apoiar sua legitimidade entre grupos islâmicos a perseguir os cristãos. O ambiente geral faz com que muitos convertidos sejam forçados a manter a fé e seguir. Meus queridos e meus amados irmãos, a paz do Senhor, é com grande alegria que eu venho me dirigir a vocês neste mês de janeiro de 2021. Nós adquirimos no mês de dezembro de 2020 um terreno na cidade de Salinópolis, no Pará. Salinópolis fica a aproximadamente 240 quilômetros de Belém, aonde nós estaremos construindo mais uma igreja do Brasil para Cristo. E eu quero aqui agradecer aos nossos pastores, às nossas igrejas, membros, obreiros, da região norte do país, sob o comando do nosso querido pastor Sérgio Cruz, diretor da Força Tarefa Norte. E nós continuamos desbravando o norte deste Brasil. Para a glória do Senhor, fica aqui a minha gratidão, em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, agora que nós ouvimos pastor Charles relatando sobre Moçambique, pastor Ronaldo Rampazzo contando essas experiências sobre o Brasil, vamos orar, vamos clamar pela nação moçambicana, vamos orar pelo nosso Brasil e vamos orar pelo norte da África, e que a boa mão de Deus esteja sobre nossas vidas. Glória a Deus, né, irmãos? Amém? Que Deus nos ajude, nos inquiete sempre, né, para termos um coração missionário, né, que a gente possa ofertar, ou que a gente possa orar, ou até mesmo ir, né? Deus nos abençoe. Amém? Bom, eu queria chamar o irmão Paulo aqui para fazer uma oração, né, em favor dos missionários e em favor também da mensagem nessa noite. Amém? Grande Deus. Glória a Deus. Eu quero saudar a amada igreja com a santa paz do Senhor Jesus. Amém? Se colocar em pé, aleluia, em nome do Senhor Jesus. Estaremos orando, apresentando, né, a cada irmão que ali falaram, expressaram o que está acontecendo, o que Deus está fazendo, e ainda, aleluia, continuará a fazer, porque o nosso Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e é eternamente. Amém? Oramos ao Senhor Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. E em teu nome e na tua presença, ó Pai, é que estamos reunidos nesta noite, numa só fé, num só amor e num só propósito. Te agradecemos, Jesus querido, por tudo que o Senhor tem feito, realizado, operado, ó Pai amado, em nossos meios. Que o Senhor continue abençoando grandiosamente a vida dos teus filhos, ó Pai, que estão nesses outros países, falando, trazendo a tua santa, bendita e poderosa palavra. Que o Senhor continue usando, suprindo as necessidades de cada um deles, ó Pai, porque tu és um Deus que sabe, conhece o coração e o propósito daquele que espera em ti, Senhor. Nós te louvamos nesta noite por tudo, ó Deus amado, que o Senhor venha abençoar o teu filho, o teu servo, estará ministrando a tua palavra em nossos corações, ó Pai. Usa ele como um vaso, como um instrumento escolhido e abençoado por ti nesta noite, porque a cada um que aqui está, ó Deus, precisamos ouvir a tua voz a cada dia em nossos corações. Continue conosco, Pai amado, este é o nosso pedido, e desde já nós te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém, Jesus. Deus te abençoe, pastor Paulo. Irmãos, queria convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de Marcos, né, segundo escreveu Marcos,
7, a partir do versículo 24. Evangelho de Marcos, capítulo 7, a partir do verso 24. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher, cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se-lhes aos pés. Esta mulher era grega, de origem cirofenícia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu: sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então lhe disse: por causa desta palavra, podes ir. E o demônio já saiu da tua filha. Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. Amém. Pode assentar, irmãos. Que os irmãos estejam orando aí a meu favor, irmãos. Eu estou com dor de dente, tá pulsando, e hoje durante o dia ela parou, até achei que ia melhorar e começou de novo. Nos ajudem em oração, amém, irmãos? Irmãos, geralmente, né, irmãos, nós vamos até Jesus por ouvir acerca de Jesus, da palavra de Deus. Tudo começa, né, irmãos? A nossa história começa, né, quando chega aos nossos ouvidos as coisas que Jesus fez, que Deus fez, né? As notícias que chegam até nós, né? E eu, assim, quando eu medito na vida dessa mulher, né, provavelmente não, foi exatamente assim o que aconteceu, né? Porque diz assim que, tendo ouvido a respeito dele, né, chegou até ela, alguém falou para ela acerca de quem era Jesus e que Jesus poderia dar uma solução ao problema de sua filha. E o interessante deste episódio é que essa mulher, ela obedeceu assim todos os parâmetros, todos os requisitos, né? As atitudes dela foram muito bem medidas, pensadas acerca do encontro com Jesus, né? Eu fiquei pensando, a gente fica surpreso, né? Porque, assim, ela não era do povo de Israel, né? Ela não entendia acerca de, não sei, de adoração, talvez adorasse a outros deuses, né? Os deuses gregos, né? Mas ela obedece assim, né? Passo a passo, no intuito de conseguir atrair a atenção de Jesus, no intuito de que Jesus, né, fosse ou desse uma palavra que fosse favorável, no sentido de que sua filha fosse liberta. Aleluia. E uma das coisas aqui que fala que Jesus ele entra numa casa e não queria que ninguém soubesse. Mas
essa aparente tranquilidade de Jesus, ela foi interrompida porque estava naquele local uma mulher decidida a alcançar a sua bênção, alcançar a sua vitória. Irmãos, quando eu penso nisso assim, o que a gente faz assim, o que a gente está disposto a fazer para a gente chegar na presença de Jesus? O que a gente está disposto? Sabe, para nós, a presença de Jesus, ou estar na presença de Jesus, né, o que vale? O que eu estaria disposto a pagar, a realizar, a me sacrificar, a abrir mão, para que eu possa estar na presença de Jesus? Sabe, aquela mulher, né, ela sai assim numa grande peregrinação, porque naqueles dias não tinha telefone, não tinha internet, não tinha WhatsApp para poder falar para ela assim: olha, Jesus está aqui nessa região, olha, vem depressa para cá, olha, Jesus está em tal lugar, né? Essa mulher, ela saiu à procura de Jesus, mas sem ter a certeza que Jesus estaria em tal lugar, em tal local. E eu fico pensando, irmãos, porque, né, a gente medita, a gente às vezes, coloca muitas barreiras, né, na nossa vida para servir Jesus, para ir até Jesus. Nós colocamos muitas dificuldades, sabe, para servir Jesus, para chegar, para estar perto de Jesus. Sabe, às vezes a gente busca desculpa, tudo é motivo, tudo é justificável o não fazer. Eu não fui por causa disso, eu não fui por causa dessa situação, eu não fui porque eu não tinha dinheiro, eu não fui porque eu não tinha carro, eu não fui porque eu não tinha roupa, eu não fui porque não gostava de mim, eu não fui porque ninguém me conhecia. Sabe, a gente coloca barreiras, nós muitas das vezes criamos, sabe, situações que a gente acha que isso é justificável diante de Deus, o não ir à procura de Deus, o não ir à procura de Jesus. E aquela mulher, ela não fez isso, né? Não sei, provavelmente ela tinha um marido e falou assim: ó, deixa ela aí, né, que eu só vou parar essa busca no momento em que eu me encontrar com Ele. Aleluia. E no Evangelho de Mateus, quando nos conta essa passagem, né, no relato de Mateus, ele fala que Jesus estava indo numa multidão assim, e ela vinha gritando atrás, sabe, ela vinha gritando atrás, sabe, eu fico imaginando assim, ela perto de Jesus, criando uma expectativa, né, puxa, estou tão perto dele. Aí ela grita, Senhor, Senhor, né, chamando Jesus. E a Bíblia fala assim que os discípulos chegaram para Jesus e disseram assim: ó, mestre, despede-a, porque ela vem gritando atrás de nós. Sabe, essa palavra despede-a, os discípulos, eles não estavam dizendo assim: ó, Senhor, dá uma atenção logo para ela, vê o que ela precisa, aí, senão ela não vai parar de gritar. Não, os discípulos estavam dizendo: ó, mestre, resolve logo essa situação, manda essa moça embora, né, que ela, sabe, ela já está incomodando a gente. E às vezes, né, irmãos, a gente, na nossa vida com Deus, né, na nossa caminhada até a presença de Deus, a gente se depara muitas vezes com a incompreensão das pessoas, sabe? Às vezes as pessoas não conseguem, assim, a gente não consegue enxergar
né, o coração das pessoas, né, o sentimento das pessoas. E muitas das vezes nós, né, de uma forma assim que a gente, né, ser incompreensível, ser insensível, a gente acaba, né, destruindo a fé das pessoas, desanimando as pessoas no que diz respeito a servir a Deus. Mas mesmo assim, aquela moça, ela não desistiu. Ela não desistiu. A Bíblia fala que ela se prostra, ela grita, ela chama, ela adora, ela faz, irmãos, assim, ela faz o impossível. Por incrível que pareça, sabe? Ela faz assim, ela faz coisas, as atitudes delas, assim, a gente não conseguiu ver em nenhum outro judeu, nem os discípulos, sabe? A humilhação que aquela mulher estava disposta a passar para alcançar aquilo que ela quer, que ela precisa. E eu fiquei imaginando assim, irmãos, porque às vezes, né, nós criamos assim, expectativa no que diz respeito a servir a Deus, no que a gente espera de Deus, entende? A gente vem na igreja, a gente adora a Deus, a gente contribui, a gente, né, faz tudo que a palavra de Deus nos ensina, e a gente vai criando assim uma expectativa. Ó, Senhor, eu tenho crédito diante do Senhor, sabe? Eu tenho crédito, eu tenho feito tudo que o Senhor pede, eu tenho, sabe, feito tudo que o Senhor me pediu. A única coisa que eu quero é que o Senhor me abençoe, que o Senhor, né, que eu consiga alcançar aquilo que eu estou precisando, aquilo que eu venho diante de Ti. A gente cria essa expectativa, né? Olha, Senhor, eu fiz o meu papel, agora o Senhor tem que fazer o seu. E às vezes, irmãos, sabe, eu sei que cada pessoa tem o seu, né, Deus trata de uma forma com um, Deus trata de uma forma com outra pessoa, e mesmo aquela mulher fazendo tudo o que ela fez, né, as atitudes de Jesus foram bem diferentes assim. Talvez se fosse hoje, com certeza, irmãos, se fosse hoje, se fosse publicado hoje as atitudes de Jesus para com aquela mulher, eu acho que o Facebook estaria assim, bombando assim. Olha o que ele fez, olha o que ele falou, que Jesus é esse, olha como ele tratou aquela mulher, olha como ele comparou aquela mulher, né? Que atitude tomaríamos nós, se fosse eu, se fosse você, que saísse daqui de Avaré e peregrinasse por aí em busca de, identificando alguém que pudesse te ajudar, aí quando você chega lá nessa pessoa, ela te tratasse assim, nesse mesmo molde, com indiferença, entre aspas. Como seriam as suas atitudes? Você perseveraria? Você entenderia? Ou você viraria as costas e dissesse assim: puxa vida, eu não imaginei que Jesus fosse assim. Nossa, eu criei uma expectativa tão grande, falaram tão bem do Senhor, e olha como o Senhor está me tratando. Mas aquela mulher não fez isso, né? Se fosse hoje, chegasse dentro de uma igreja e você fosse tratado assim, você voltaria nessa igreja? Aleluia. Mas aquela mulher, ela não fez assim, né, irmãos? E eu fico pensando assim, porque o que a fé é capaz de fazer em nosso favor.
confiar em Deus. Confiar em Deus. Independente, sabe, das circunstâncias que me cercam. Qual é o nível de confiança que eu tenho em Deus? Qual é o nível de confiança que eu tenho na palavra de Deus? Qual é o nível de confiança que eu tenho nas promessas do Senhor? É muito fácil dizer assim que confio em Deus quando eu estou em uma situação confortável. Eu confio em Deus, mas eu tenho um bom plano de saúde. Eu confio em Deus, mas a minha conta no banco, ela está bem recheada. Eu confio em Deus, mas os amigos que eu tenho são bastante influentes, sabe? Tem influência. Quando eu precisar de uma ajuda, eu sei em quem ir, eu sei com quem falar. Sabe, é fácil dizer que confia em Deus quando a gente está numa situação confortável assim na vida. Não que isso seja pecado, não que isso seja errado. Mas será que a gente continua confiando em Deus quando nos jogarem na cova? Será que a nossa confiança em Deus, ela continua a mesma quando nos jogarem dentro da fornalha? Será que a nossa confiança em Deus continua quando Deus nos permitir assim que estejamos enfermos com uma doença que o dinheiro não pode ajudar, que o médico não tem solução? Será que a nossa confiança em Deus continua a mesma? Será que eu ainda continuo tendo fé em Deus? Ou eu vou questionar a Deus, por que o Senhor está me tratando assim? Por que está acontecendo isso na minha vida? Se eu fiz tudo o que tinha que fazer, se eu te adorei, se eu glorifiquei o seu nome, se eu dei o dízimo, se eu ofertei, se eu estou todos os dias na sua casa, se eu estou me humilhando, se eu estou me quebrantando diante de ti, por que que isso acontece na minha vida? Aleluia. Será que eu confio em Deus? Será que ainda Deus para mim é digno de confiança? Será que eu ainda acredito que possa haver uma resposta favorável de Deus, sendo que as coisas estão dando errado, sendo que as coisas estão saindo fora do meu controle? Aleluia. O que a gente faz? É fácil acreditar numa proteção quando estamos cercados por um grande exército, né? Mas Deus sempre chamou a atenção de Israel, dizendo: olha, não confiem nos carros, não confiem nos cavalos, porque são fortes, porque são muitos. O profeta Jeremias, ele fala lá no capítulo 17, né? Maldito é o homem que confia no homem, mas bendito é o varão que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Aleluia. Irmãos, eu estava meditando nesse texto e eu fiquei pensando, estava louvando ao Senhor ali no primeiro louvor ali do jardim, né? Aí fala sobre a primeira essência e a gente entende pela palavra de Deus, né, que o óleo, né, o unguento, né, o óleo, né, o que é extraído das azeitonas, elas são espremidas, né,
elas são espremidas, né? E esse primeiro das azeitonas, né, que sai, né? O primeiro óleo é o óleo mais valioso que tem, né? A primeira. E me veio assim Jesus orando lá. Não foi uma coincidência Jesus estar orando lá no jardim de Getsemane, né? Lá no jardim das oliveiras. Oliveiras é a árvore que tem as azeitonas, né? Jesus naquele momento ele estava sendo espremido, sabe? Ele estava sendo apertado. E eu acho que se existe uma posição assim de desconforto para nós, é quando a gente é exprimido, né? Sabe? Hoje em dia a recomendação é que não se aglomere, né, irmãos? Mas imagine você em uma situação assim que você não consegue mexer, você não consegue se mover, você está literalmente em apertos. E às vezes, né, irmãos, Deus ele nos permite, né, estar numa situação assim com um único propósito: é extrair, sabe, a primeira essência, o primeiro azeite, o azeite mais valioso, o azeite principal. Aquela mulher, ela foi, sabe, eu fiquei imaginando ela assim sendo espremida passo a passo, passo a passo, passo a passo. E Mateus ele chega a dizer assim no final, assim, que Jesus fala: ó mulher, grande é a sua fé. No livro de Marcos ele diz assim, né? Por causa dessa tua palavra, pode ir para casa. A tua filha já está liberta. Irmãos, eu fiquei pensando assim, porque uma coisa que eu pensei na minha casa hoje. Jesus disse para ela assim, né? Olha, sua filha já está curada, mas a filha dela não estava ali, né? Não estava ali, estava em alguns quilômetros de distância. Jesus falou para ela: não, pode ir, sua filha está curada. Assim, eu fico imaginando assim, assim, a expectativa, os questionamentos que a gente pode ter assim. É o mesmo que falasse para mim assim: ó, Daniel, pode ir lá visitar fulano lá no hospital, ele já está curado, pode ir lá, não estou vendo. Aí você sai assim, imagine você saindo da igreja, contando os passos, contando os quarteirões, entrando no hospital, né? Aí você entra no quarto, assim, você vê que fulano não está mais lá, né? Irmãos, o que Deus colocou no meu coração, assim, que eu queria dizer para você, que às vezes tem bênçãos que, sabe, elas não acontecem assim, sabe, aqui, agora. Eu vou te abençoar, mas, sabe, é lá naquele lugar, é lá naquele momento, né? A hora que você chegar lá na sua casa, sabe? Quando você chegar lá na sua casa, você vai ver. Quando chegar o tempo, você vai entender. Quando chegar a hora, você vai compreender. Deus disse: vou te abençoar, pode ir para casa, sabe? Você já está abençoado, você já recebeu o seu milagre, pode ir. Aleluia. Imagine o coração daquela mulher o dia que ela chegou na casa dela, né? Já parou para pensar?
Irmão, ela foi assim, não sei se de jegue, de cavalo, ou a pé. Não sei como é que ela chegou até na casa dela. As estradas não eram como eram hoje. A rapidez de uma viagem não é como era hoje. Talvez durou alguns dias até ela chegar na casa dela. É muito provável que ela tenha dito: será que aconteceu isso mesmo? Será? Será que ele não falou isso só para eu ir embora? Só para eu parar de incomodar? Será que ele não falou isso só para eu desistir? Aleluia. Mas quando ela chegou na casa dela, ela teve uma grande surpresa. É isso que eu queria te dizer nessa noite, sabe? Tem coisas que a gente se surpreende, não quando a gente chega dentro da igreja, mas quando a gente chega na nossa casa. A gente se surpreende. Talvez aqui assim, sabe, irmãos, seja um momento, né, de se quebrantar, de se humilhar diante de Deus. Mas às vezes as pessoas vêm para a igreja assim, sabe, dizendo assim: puxa vida, depois eu tenho que voltar para minha casa, depois eu tenho que voltar para a minha realidade. Aí é tão bom quando eu estou aqui, sabe, ouvindo a palavra de Deus, louvando ao Senhor. Eu esqueço dos problemas, eu esqueço das minhas lutas, das minhas provas. Mas quando eu tenho que voltar para minha casa, sabe, meu marido, minha esposa, os meus filhos, a minha realidade, a minha pobreza, sabe, a resposta que não chega, a minha angústia de todos os dias. Mas quem sabe hoje as coisas podem mudar. Quem sabe hoje você, ao chegar na sua casa, as coisas vão ser bastante diferentes. Há um milagre de Deus sobre a sua vida. Há uma promessa de Deus sobre a sua casa. Confia em Deus. Confia no Senhor, né? Se todos os indicativos que estejam ao seu redor estejam apontando, sabe, que não tem jeito, que não tem solução, isso é simplesmente algo para mostrar que Deus é poderoso, que Deus pode mudar a situação, que Deus pode curar o seu filho, que Deus pode curar a sua filha, que Deus pode abrir a porta de trabalho, que Deus pode salvar seu esposo, Deus pode salvar a sua esposa, seu parente, seu amigo, seu patrão, o seu emprego, a sua saúde. Jesus ainda faz milagres, Jesus ainda opera maravilhas, Ele faz coisas que ninguém pode fazer, Ele continua sendo o mesmo. O escritor aos Hebreus disse que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele ainda é Deus, Ele ainda faz milagres, Ele ainda faz coisas extraordinárias, sabe? Não é um vírus. Com todo respeito, com todo temor eu falo isso, sabe? Mas o nosso Deus é mais poderoso. O nosso Deus é um Deus de providência, é um Deus que guarda, é um Deus que faz coisas grandes. Deus não deixa de agir por causa desse mal. Deus não deixa de tocar das pessoas por causa desse mal. Talvez a gente não pode tocar, talvez a gente precisa ter todo o cuidado para tocar, mas Deus não se preocupa com isso. Deus pode chegar na sua casa, Deus pode chegar no seu trabalho, Deus pode tocar a sua vida e te dar aquilo que você precisa. Aleluia, aleluia. Confia em Deus, confia no Senhor, porque com certeza Ele continua sendo o mesmo. Ele é o mesmo, Ele é o mesmo, Ele ainda faz milagres. Amém? Deus abençoe, que as palmas louvam o nome do Senhor.
Amém, amém, irmãos? Vamos ficar de pé para nós louvar o nome do Senhor, agradecer a Ele, porque Ele é poderoso, né, nas nossas vidas. E Ele continua fazendo milagres, como diz a palavra do Senhor Jesus. Amém? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. O Senhor está aqui com a igreja, amém? Amém, amém, irmãos? Amém. O Senhor está aqui, vamos adorar a Ele. Grande Deus. Já
Glória a Deus. Irmãos, queria estar chamando então as crianças da Menibrak, amém? Elas vão estar apresentando um louvor aí nessa noite. Depois a gente já vai estar encerrando. Tem sido bastante difícil o trabalho, né, devido a esses problemas. Mas graças a Deus o Senhor tem levantado pessoas, tem dado graça. Amém? Glória a Deus, né, irmãos? Nosso Deus é grandão, né? Aleluia. Queria estar orando, irmãos, né? Encerrando a transmissão nessa noite. Que Deus continue te abençoando, te dando vitória. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, te dou graças por tudo que o Senhor tem feito, pelas suas bênçãos, por até que o Senhor nos ter ajudado. Continua nos abençoando, Senhor. Abençoando cada irmão, cada vida, aqueles que nos acompanharam ali através da live da igreja. Que o Senhor possa alcançar, que o Senhor possa dar vitória, Senhor. Obrigado, Deus. Te agradecemos por todas as bênçãos no nome santo de Jesus. Amém.